Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Elisângela e aqui eu vou fazer um vídeo mais longo para vocês no meu canal do YouTube. E a minha conversa de desculpa. E a minha conversa de hoje é: vocês sabem o que é constelação familiar e o que ela é capaz de fazer por você e pela sua família, pela sua geração? Eu vou ler aqui para vocês que é mais fácil. A constelação sistêmica ou constelação familiar é uma abordagem terapêutica criada pelo alemão Bert Hellinger, ou acho que é Hellinger. Ela parte do princípio de que muitos dos nossos problemas, sejam emocionais, relacionais ou até físicos, podem estar relacionados a padrões e dinâmicas ocultas na família ou no sistema da qual pertencemos. Depois vocês dão uma pesquisada mais sobre isso. Eu queria só trazer para vocês aqui, para vocês saberem o que é uma constelação familiar. Eu fui procurar a constelação familiar porque eu estava vivendo uma situação na minha vida da qual há muitos anos eu estava fugindo deste problema, só que o problema, ele estava vindo na minha direção, que é justamente isso, tá? A gente acredita que a gente não vai passar por situações semelhantes a familiares. Tanto é que muitos de nós acabamos escolhendo não viver aos nossos familiares. Vocês já falaram essa palavra, tipo, eu não sou igual a minha mãe, eu não sou igual ao meu pai, eu sou diferente, eu sou assim, assim. Mas só que quando você observa alguma coisa na sua vida não está acontecendo exatamente como você gostaria que estivesse acontecendo. Algumas coisas sim estão indo na direção ok e outras não. A gente tem uma falha ali, tem alguma coisa acontecendo da qual a gente não está satisfeito. E quando você procura a constelação familiar, é justamente por causa desse olhar interno que você está tendo para dentro de si, ou porque você tem uma família, porque você tem um filho, porque você tem um trabalho, ou simplesmente porque você quer estar bem com seu pai, com sua mãe, com você mesmo, com sua área financeira, com sua área emocional, com sua área de se relacionar. Então tá tudo relacionado às nossas questões emocionais. E por que a gente não chega a determinados lugares na vida? Porque vem tudo de lá, de trás, das nossas crenças, das nossas ancestralidade, desse sistema familiar realmente, que a gente nem estava lá, mas a gente acaba pagando o pato aqui. Mas na verdade, é como se você fosse a luz que pudesse iluminar um quarto escuro. Então é justamente a constelação familiar, quando você procura ela, é porque você realmente é essa luz. Você é essa pessoa que precisa trazer uma visão diferente, tanto para você quanto para sua família. E aí a constelação familiar, ela nos coloca no lugar. Ela nos coloca no lugar de pertencimento, no lugar de filho, no lugar de que eu sou pequeno, minha mãe é grande, meu pai é o grande. Por mais que talvez nessa história toda sua, você só queira fazer a constelação familiar porque você quer fluir na vida, mas não porque você quer conviver com seus pais. E até então, pode ser que esteja tudo ok. A gente não precisa estar constantemente ou conviver com pessoas que nos feriram de uma forma extremamente ruim, tá? Quando você enxerga isso, é porque você quer ir para uma direção que você percebeu que não quer seguir igual todo mundo, e você quer ser o diferencial, e tá lindo seguir esse caminho. Quando eu fui procurar a constelação familiar, mas eu já vinha de outros lugares, onde eu estava tentando encontrar o meu lugar, porque a gente é esse ser humano, que a gente quer estar encontrando o nosso lugar, a gente quer o nosso espaço, a gente quer a nossa comunidade. E quando a gente não encontra, quando a gente se percebe no meio do caos, do problema, de tantas questões, aí a gente acorda, a gente começa a dar um despertar. E o meu despertar foi exatamente porque a minha vida estava indo exatamente de acordo com aquilo que eu não gostaria. E eu falei, não, preciso mudar. Quando você tem filhos, você observa e você fala, eu não posso continuar da mesma forma que eu estou. Porque eu continuando dessa forma, as minhas crenças, aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo, é o que eu vou passar para ele. E será que eu estou construindo
um bom caminho, uma boa ponte para esse ser humano lá na frente? Será que ele vai saber lidar com todas as questões que muitas das vezes nem é dele, são minhas? Então, quando a gente procura a terapia, um psicólogo, um padre para rezar e ajudar a gente, é porque a gente quer encontrar um caminho de paz e tranquilidade. É porque a gente precisa estar bem com a gente mesmo. E muitas das vezes é a nossa criança tão pequena, tão machucada, tão ferida, que está querendo esse apoio, que está querendo esse abraço, que está querendo simplesmente que alguém olhe para ela. E a constelação familiar faz com que a nossa ancestralidade, essa nossa ancestralidade sistêmica, ela olha pra gente. Acho que eu falei alguma coisa errada aqui. Eles olham pra gente e a gente acaba olhando pra eles. E eu acabo não julgando eles. Eu fui compreender este caminho porque eu precisava resolver questões com a minha mãe. Então, o exemplo que eu posso dar para vocês sobre como eu fiz a constelação familiar foi porque eu precisava resolver questões com a minha mãe. E eu fui resolver. E eu fui buscar. Eu tinha dificuldade de falar mãe. Arranhava a garganta, você não tem ideia. E isso estava me levando a um lugar que realmente não era legal. Eu estava na escassez, eu estava infeliz, eu estava vivendo... Realmente eu estava num lugar que, como fala que também é físico, né? Seu emocional, mas atinge o físico. Parecia que eu estava carregando pesos extremamente de uma coisa que eu não precisava. Eu só era uma criança que precisava do olhar da mãe e do pai, que eu nunca tive. E aí a constelação familiar me faz olhar de uma outra forma para esse sistema, para essa área, para minha mãe, para o meu pai, para minha ancestralidade e colocar as coisas em ordem ali. É como se você pudesse dar um basta mesmo, mas não de uma forma agressiva, mas de uma forma com mais amor, com mais amor mesmo, sabe? Olhar para dentro de si e falar, nossa, como eu julguei a minha mãe, como eu julguei o meu pai. Só que a gente ainda é o tipo de ser humano que a gente se agarra intensamente ao emocional, que parece que nos dá mais força, que é aquela raiva, que é, eu não vou descer do pedestal, não merece. Cara, você se perdoar e perdoar os outros não significa que você precisa arrastá-los com você. Você só precisa liberar espaço para coisas melhores surgir na sua vida e vai surgir, te garanto, isso vai acontecer. Porque você está abrindo espaço, você está jogando luz naquele quarto escuro. Ai, você vai viver com mais leveza, vai abrir o caminho, vai te direcionar. E a partir daí é você que vai decidir aonde você quer chegar. Sabe? Tomou o controle da sua própria vida? Você observou que seu pai e sua mãe, eles deram para você exatamente aquilo que eles aprenderam e que eles precisavam dar? Eles não aprenderam de uma outra forma? Foi aquilo que eles passaram para você? E você agora, aqui, como adulto, inconsciente, porque a gente, quando tem consciência, a gente busca essa ajuda. Mas quando a gente está consciente, a gente vai procurar ajuda para não fazer e não repetir os mesmos padrões. E aí é que tá a chave de abrir as portas para a melhoria da vida. E aí você resolve isso aqui, você coloca o seu pai como grande, sua mãe como grande, perdoa eles, compreende a história deles, sabe? Mas aqui você se solta, você se libera para um novo caminho e você vai seguir feliz. Ah, Elisa, mas sempre feliz? Não, né, meu anjo? Que país você vive, meu amor? A gente vai viver, é uma construção. Cada vez mais vai ser uma construção. Então, assim, se você quer fazer constelação familiar, procure alguém que vai te ajudar nesse período. Mas você precisa e deve querer isso para a tua vida. Porque a constelação familiar, ela te dá uma luz, ela te dá uma direção de para onde você tem que ir. E aí não é o terapeuta que vai fazer a sua lista, não é o terapeuta, ele vai te dar ali meio que no Google, ele vai te dar o Google Maps. Ele vai te dar o Google Maps e você vai colocar a sua rota e você vai falar, eu quero chegar ali. E é você que vai trilhar esse caminho. É você que vai observar este caminho. Peraí. E aí é você que vai ter que observar nesse caminho as situações que precisam ser resolvidas.
Você vai ter muita clareza das coisas que estão acontecendo, das coisas que você não quer mais seguir, das coisas que você não quer mais repetir, os padrões, as crenças, os seus medos, as suas inseguranças. A gente vai observando aquilo ali. E você vai integrar dentro da sua constelação familiar a sua família. Você vai se relacionar de uma forma diferente, porque você vai ter um olhar diferenciado para tudo aquilo. Talvez você vai falar, nossa, mas isso é uma bobeira. Então tá, então segue o seu caminho, segue a sua direção do jeito que você tá indo. E lá na frente, vê como é que tá a sua vida. A gente tem uma mania de não acreditar que a nossa vida pode ser mudada através de nós mesmos. E que a gente pode, sim, escolher as direções e como eu vou viver. A gente pode isso e deve, sabe? Cada vez mais que eu já fiz uma última sessão de constelação familiar, e foi uma das incríveis que eu fiz, que foi tipo assim, um desabrochar, foi eu descascar dessas camadas dessa cebola que me colocou num lugar que eu nunca imaginava. Eu hoje consigo lidar muito bem com as minhas emoções. Hoje eu consigo passar por situações com mais leveza. Antes era muito mais pesados. Antes eu me colocava no canto, eu julgava Deus e o mundo. Hoje eu percebendo com outra visão que eu também sou responsável pela minha direção de vida. Que se eu não chegar num certo lugar, a culpa não é da minha mãe, porque eu fui criar, minha mãe me criou desse jeito, porque eu nunca conheci o meu pai, porque eu preciso ser reconhecido. Tem adultos que necessitam, e eu necessitava de reconhecimento paterno e materno, e eu compreendo extremamente você. Mas quando a gente resolve isso, a gente entende que cada um fez o seu papel de acordo com o que deveria ser feito. E você tá fazendo o seu da melhor forma possível. E aí, você olha para sua criança diferente. Você não precisa julgar a sua criança. Você não precisa condenar a sua criança mais. Você não precisa colocar a sua criança de castigo. E tudo que você vai fazer agora, a partir desse momento, com uma visão... Aí você poderia dizer assim, nossa, Elisa, isso parece assim um milagre da noite pro dia. É quase isso. Mas como eu falei para você anteriormente, essas coisas acontecem porque você já vem trabalhando essas questões lá atrás. E você tá disponível, apto a aceitar essa jornada. Porque quando você aceita essa jornada, meu amigo, minha amiga, da sua vida, vai sair situações e pessoas que não agregam mais nesse sistema, nessa situação. É por isso que a gente vê muitas mulheres, eu já passei, se relacionando com homens tóxicos, abusivos, narcisistas, e por aí vai essa camada. Por isso que a gente tem padrões, muitas pessoas têm esses padrões, tem esse estereotipo, tem essa situação, e não se pergunta por que atrai esse tipo de questões. Você atrai amigos mau caráter, você atrai gente que só suga você. Você nunca parou pra pensar por quê? Você nunca quis resolver essas questões? Ou pra você tá bom as pessoas sugarem você, as pessoas sugarem sua energia, as pessoas simplesmente estar com você só quando elas precisam de você. Porque você não consegue impor limite. Você não consegue se olhar e se observar mais com amorosidade. Porque você ainda é aquela criança que necessita ainda disso. Ou você é aquele tipo de criança que cresceu, aquele adulto que é agressivo com você, fecha aqui o peito e fala, vamos. Aquela pessoa torrona, bem, sabe? Aonde você chega até aí com essas questões mal resolvidas? No fundo, você vai ser uma pessoa mal resolvida, vai ter um relacionamento muito bosta, sua vida com seus filhos provavelmente não vai ser nunca das melhores.
O seu trabalho vai ser sempre com várias outras camadas para resolver sempre. E você vai estar sempre ali com seu mapinha, ficando louco, desesperado, até já perdeu a rota, porque você realmente não sabe para onde vai. Porque você resolveu colocar ali no peito e falar, não vou resolver. E é assim. Não. Quando a gente tá no caminho de uma decisão, de uma mudança, de uma transformação, isso requer muito cuidado, porque você, realmente, como eu falei, você vai mudar de rota, você vai ter uma visão e você vai chegar lá. E essas direções desviadas aqui, elas não vão fazer mais parte do seu caminho. Pode até acontecer de você dar uns desviozinhos ali, mas depois você retorna. Você vai começar a se olhar com mais respeito, com mais amor, com mais integridade. Você vai olhar pra você e falar, não, eu não mereço isso. Não. Por que eu tô atraindo só homens casados? Por que eu tô atraindo só mulheres casadas? Por que eu tô atraindo esse tipo de situação? Prestem bem atenção. Padrões e crenças não tem nada a ver com caráter, tá? Não tem nada a ver. Talvez você vai pensar assim, por que eu tô atraindo pobre? Pelo amor de Deus, gente. Vai resolver questões pessoais, internas suas. Resolva isso. Depois o caminho vai se ampliar para você. E aí você vai poder escolher no seu mapa onde você vai. Mas, com certeza. Mas a constelação familiar é para resolver essas questões sistêmicas, sua com sua família, sua com você, sua com sua mãe, com seu pai. Que talvez você carrega raiva do seu pai, talvez você carrega raiva da sua mãe, mas deixa eu te contar uma coisa que ninguém talvez te contou, mas lá na Bíblia fala que a gente deve honrar os nossos pais e as nossas mães. Nossos pais, né? Então, na constelação familiar, esse reconhecimento, ele é necessário. Então, se você não tá apto a isso, então não é pra você. Porque assim, ou então você pode fazer até sentir que realmente, nossa, agora eu vou perdoá-los, né? Como eu já falei, não significa que perdoá-los, você deve colocar eles ali. Mas assim, o pai e a mãe são a chave das nossas vidas. Eu falo que eu hoje, Elisângela, como mãe, eu me vejo como um arco e meu filho como uma flecha. Então, sou eu, arco, que vou direcionar o meu filho para a vida. Eu vou apontá-lo para a direção da vida. Não que eu vou dizer o que ele tem que fazer, mas que eu vou direcioná-lo com a minha visão, com novas crenças, com novos downloads, reprogramado na minha mente de uma mudança para a vida, porque eu mudo, o meu filho consequentemente ele muda, e ele vai escolher um caminho que seja bom para ele. Se ele escolher direção diferenciada, é porque lá na frente ele precisa resolver muitas outras camadas na vida, porque eu sozinha não posso fazer nada. Eu faço o que eu posso e o pai dele vai ter que fazer o que ele pode. Entendam, mães. Eu sei que vocês gostam de usar a palavrinha, eu sou o pai e a mãe dessa família, mas deixa eu falar, não é. Não tem como. Não tem como você suprir essas duas questões. Você é mãe, você é mãe. O pai é pai. Infelizmente, tem esses dois papéis. Tá? Não tem como. Um filho vai sentir falta da paternidade. Um filho vai sentir falta da maternidade. E é justamente aí aonde o caminho separa. É aonde a gente fica perdido porque a gente não tem conciliação ali. E a constelação familiar nos ajuda a encontrar o caminho, resolver questões mal resolvidas e se dar bem. Eu não vou falar mais porque já passou mais do meu tempo. É isso, se vocês quiserem, mas eu talvez possa trazer mais sobre isso aqui. Mas olha mais pra você com amorosidade, com mais carinho, vê o que você precisa resolver com você, com seus antepassados, porque algumas coisas não estão fluindo, o que pode melhorar, o que não pode melhorar. E é isso, a vida tá aí pra gente viver de uma forma incrível, não amarga, tá? Um beijo e um ótimo dia, noite, sei lá que hora você tá vendo isso aqui.